Um mundo totalmente misterioso, um modo de vida em grande parte desconhecido, criaturas que já não existem mais, pessoas que viveram por centenas de anos, supostos gigantes que caminharam sobre a Terra e um período que desperta a curiosidade de muitos. É evidente que estamos falando da Era Pré-Diluviana. De acordo com o relato bíblico, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, na Era Pré-Diluviana, a civilização humana alcançou grandes feitos, mas também perpetuou uma cultura marcada pelo pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora, neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome do seu primeiro filho Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, em Gênesis 4. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos como seres inteligentes e com a capacidade de fazer escolhas morais desde o início. Isso significa que, embora as pessoas possam aprender coisas novas e criar novas tecnologias ao longo do tempo, a Bíblia não fala de uma mudança na espécie humana ao longo do tempo, como algumas teorias científicas sugerem. Existe uma pergunta muito frequente entre as pessoas que estudam os acontecimentos pré-diluvianos, que é quanto tempo durou o período antes do dilúvio. Muitas vezes, nos esquecemos de que não sabemos exatamente por quanto tempo a época antes do dilúvio durou. Mas é certo que o tempo desde Adão até o dilúvio foi muito mais longo do que o tempo desde o dilúvio até os dias de hoje. Isso significa que a parte da história que lemos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, antes do dilúvio, abrange um período muito mais longo do que o restante da história na Bíblia. Muitas pessoas tentaram determinar a duração desse período, mas todas essas tentativas foram sem sucesso. Na verdade, o único registro que oferece algum tipo de datação está na lista de ancestrais em Gênesis 5. No entanto, é impossível calcular datas específicas a partir desse registro, porque não foi feito com esse propósito. E isso vale para todas as genealogias na Bíblia. Mas com base na lista de ancestrais, em Gênesis 5, os estudiosos conseguem notar que o grande avanço que ocorreu no mundo antes do dilúvio provavelmente está relacionado à longa vida das pessoas naquela época. Naquela época, todos falavam a mesma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem centenas de anos. Isso provavelmente desempenhou um papel importante no desenvolvimento tecnológico desse período e na transmissão de conhecimento. Mas o pecado no período antediluviano também foi algo que aconteceu e que deve ser lembrado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, e foi também um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade. O próprio Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra, mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se adequa ao texto bíblico é a de que essa mistura se tratou da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os nefilins, que eram os homens valentes e de fama na antiguidade. E por fim,
vamos entender a destruição do mundo antediluviano. No período antediluviano, também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. Por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. E foi assim que o período antediluviano chegou ao fim, com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro registra o fim da história antediluviana de forma bem clara. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da presente era. O estilo de vida pré-diluviano vai se repetir. Cada um viverá segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, se banqueteando, festejando, se relacionando. Mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus, ao arrependimento. Então, assim como ocorreu com a geração antediluviana, as pessoas só caíram na real quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de alguém voltar atrás. Inclusive Jesus ilustrou esse momento, dizendo que assim como no mundo pré-dilúvio, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais os homens impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-dilúvio. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. Deus te abençoe.